Olá, tudo bom? Eu sou o Cássio Carvalho e aqui nesse canal falamos de superação em todos os aspectos de nossa vida e um dos aspectos que a gente trabalha é superação financeira. E uma das melhores formas da gente ganhar dinheiro no mundo real, no mundo de tijolo, no mundo de imóveis, né, no mundo palpável, são os leilões de imóveis. Eu, particularmente, não conheço nenhuma outra forma de aquisição de imóveis que tenha uma margem tão boa, tão lucrativa como os leilões de imóveis. Bom, como eu vou demonstrar aqui, os leilões de imóveis, eles proporcionam oportunidades seguras, com retorno anual de 20 a 30%, líquido. Mas como que a gente consegue um retorno desse? Bom, aquisição de um imóvel por 50% do valor de mercado e vendendo esse imóvel por 90% do valor de mercado, ou seja, com 10% de desconto. Por quê? Porque eu devo comprar barato e vender barato para que seja um giro rápido e eu consiga reinvestir. Como que eu, Cássio, cheguei aos leilões de imóveis? Bom, eu sou formado em Ciências Econômicas lá em 2004 e depois fiz Direito em 2015, né? Formei em Direito em 2015 pela FMU. Eu sempre pensei em fazer Direito e Economia, mas acabei preferindo começar por Economia e quando fizesse Direito, eu não pensava em exercer a advocacia. Só que eu tinha, né, esses dois cursos, essas duas matérias, né, Economia e Direito, como importantes para qualquer atividade que eu fosse exercer. Então seriam formações importantes e básicas para qualquer atividade. Bom, desde jovem eu sempre tive uma tendência para vendas. Eu sempre gostei muito da área de vendas e passei a maior parte da minha carreira em vendas, principalmente na Microsoft. Como eu já comentei, eu nunca imaginei exercer a advocacia, mas lá em 2013, no meio do curso de Direito, eu tive a oportunidade de participar de uma palestra lá no Rotary da Liberdade sobre leilões de imóveis, e esta palestra mudou completamente a minha visão sobre esta área. Naquele momento, eu despertei para uma oportunidade que me acompanha até agora, que é a oportunidade de associar a minha experiência de vendas com o conhecimento jurídico e assim tanto investir quanto assessorar investidores a ganhar dinheiro com leilão de imóveis. Só que naquela época, como a maior parte das pessoas, eu também achava que leilão de imóveis era uma máfia, que seria algo extremamente arriscado, que levariam anos para a gente desocupar o imóvel, mas como ficou demonstrado lá naquela palestra, e eu pude confirmar depois, eu estava totalmente enganado. E aí eu passei a estudar o assunto com profundidade e consegui provar para mim, né, e para quem eu posso assessorar, que a compra de imóvel em leilão é uma compra segura, lucrativa e até pode ser mais segura do que uma compra de imóvel no mercado tradicional, lá quando você vai numa imobiliária. Bom, eu saí da Microsoft no meio de 2014 e resolvi fazer essa transição de carreira. Nesse período, eu inclusive tirei o Cresce para poder conhecer um pouco melhor o mercado imobiliário. E como mudar de carreira não é algo fácil, eu sabia que não tinha como já sair, já montar meu escritório, eu era um recém-formado também. Então, o que eu fiz? Assim que eu me formei, eu entrei para o jurídico do Bank of America e depois de 2 anos eu realizei meu projeto de montar o meu escritório próprio para atuar na área do direito civil, mas principalmente, em especial, né, nos leilões de imóveis. E agora, né, aqui estou para compartilhar essa experiência, esse conhecimento com vocês. Bom, você vai me perguntar, como que eu encontro um imóvel no leilão? A principal forma de você encontrar imóveis de leilão são nos sites dos próprios leiloeiros. Só que sempre temos que ter cautela, porque tem muitos sites falsos, de leiloeiros falsos, dando golpe na praça. E quais são as causas que levam o imóvel para leilão? Qualquer tipo de dívida, dívidas em geral, pode ser dívida de condomínio, dívida de IPTU, dívida bancária, financiamento imobiliário, qualquer tipo de dívida pode levar um imóvel para um leilão. Quais são os tipos principais de leilões? Temos os leilões judiciais e os extrajudiciais. E quais imóveis vão para leilão? Qualquer tipo de imóvel, pode ser uma casa, pode ser um apartamento, uma sala comercial, uma indústria ou até mesmo uma fazenda. E por que os imóveis de leilão são tão baratos?
Por exemplo, nos leilões judiciais, os imóveis, como que é feito o processo? A pessoa tem uma dívida, essa dívida vira um processo, a pessoa não tem dinheiro para pagar, então o juiz penhora o imóvel, pede para avaliar, para um perito avaliar esse imóvel, e aí esse imóvel, depois de avaliado, é levado para o leilão. E aí, nos leilões judiciais, nós temos 2 leilões. O primeiro leilão, obrigatoriamente, esse imóvel vai ser vendido, vai ser ofertado, né, não necessariamente vendido, pelo valor de avaliação. Já no segundo leilão, que é o que normalmente é interessante, o juiz define o valor mínimo a ser ofertado aquele imóvel, em geral é 50% do valor de avaliação, mas pode ser inclusive menos. Já nos leilões extrajudiciais, quando uma pessoa tem um financiamento imobiliário e ela não paga as parcelas do financiamento, o cartório de registro de imóveis, ele notifica essa pessoa para quitação. Se ela não paga, a propriedade é consolidada no nome do banco e passa a fazer parte do patrimônio do banco. Uma vez que esse imóvel passa para o banco também vai fazer 2 leilões. O primeiro leilão, o valor mínimo do imóvel é o valor da avaliação, mas não é feita uma avaliação por um perito, mas sim utiliza o contrato de financiamento, os critérios que estão lá no contrato de financiamento para avaliar o imóvel. Então, no primeiro leilão, o valor mínimo para esse imóvel ser vendido é o valor de avaliação. E no segundo leilão? No segundo leilão, o imóvel vai ser levado pelo valor da dívida e não por 50% do valor. Pode ser mais de 50%, como pode ser menos de 50%. E quanto que vale a pena a gente comprar um imóvel em leilão? Bom, nos leilões judiciais, como a gente comentou, são 2 leilões. No primeiro, pelo valor de avaliação do perito. Se esse perito fez uma avaliação muito aquém do valor de mercado, você pode, inclusive, ter lucro comprando no primeiro leilão. Mas, em geral, a gente vai comprar no segundo leilão quando, em regra, o imóvel vai por 50% do valor de mercado, mas pode ser, inclusive, menos. Já no leilão extrajudicial, a gente pode seguir a mesma linha de raciocínio. Se os critérios que estão no contrato de financiamento levaram a uma avaliação daquele imóvel aquém do valor de mercado, a gente pode inclusive comprar no primeiro leilão. Mas, em regra, acaba sendo uma melhor oportunidade de comprar no segundo leilão. No segundo leilão, o imóvel vai por valor da dívida, pelo valor da dívida. E aí, como que eu sei se vai valer a pena ou não? Depende, se a gente está no início do contrato de financiamento, provavelmente o segundo leilão pode ter um valor inclusive maior do que o primeiro leilão. Mas, normalmente, quando o financiamento já passou da metade para o fim, o valor da dívida normalmente é menor do que o valor de avaliação. E aí pode valer a pena comprar esse imóvel. Quais são as etapas de uma arrematação? Então, primeiro é buscar um bom investimento, né? Buscar um bom imóvel, um imóvel que tenha uma grande margem de lucro e também um imóvel que tenha bastante liquidez, seja para venda ou até locação. Você pode comprar um imóvel para revender ou você pode comprar um imóvel para montar uma carteira de locação, né? Bom, só que quando você está olhando uma oportunidade, você precisa lembrar que leilão é negócio. E em negócio a gente não olha para o imóvel olhando como se nós fôssemos morar lá. A gente tem que olhar para a oportunidade pensando no público-alvo daquele imóvel e não no nosso gosto pessoal. Porque quem vai comprar esse imóvel não somos nós, né? Quem vai comprar, quem vai morar lá é o público-alvo daquela região. Depois que eu já... Então eu vou buscar um imóvel que tenha margem boa e que seja líquido. Onde que eu busco? Eu busco nos sites dos leiloeiros, né? Lá que eu vou buscar. Vou identificar o imóvel, vou comparar o valor desse imóvel com o valor de mercado para identificar realmente se a margem está boa. E aí a gente analisa a liquidez, né? Se a região tem grande procura, quantos imóveis tem naquele mesmo prédio à venda. Se tiver muitos imóveis, talvez não seja um imóvel que tenha tanta liquidez, mas se no prédio tiver poucos apartamentos à venda, no caso de apartamento, significa que tem maior liquidez. Com base, né, nessa análise e escolhido o imóvel, a gente vai definir o que? O lance máximo que eu estou disposto a dar para manter a lucratividade que eu espero. Só que eu tenho que considerar todos os custos, não só o valor do lance, né? Depois eu faço o quê? Análise jurídica, análise documental, né? Para saber se depois eu vou conseguir regularizar esse imóvel, se vai ter dívida, se não vai ter dívida. E depois você participa do leilão e se você conseguir arrematar, você compra esse imóvel.
Comprando esse imóvel, qual a próxima etapa? Regularização documental. Então, vai ser a expedição da carta de arrematação, se for um leilão judicial, ou assinatura da escritura, se for um leilão extrajudicial. Em paralelo também, você já começa a fazer o quê? A desocupação desse imóvel, seja de forma amigável ou judicial. Outra questão, qual é a forma de pagamento de um leilão? Posso financiar? Posso parcelar? Como funciona? Nos leilões judiciais, em regra, o leilão é pago à vista, em até 24 horas após a arrematação. Normalmente essa forma de pagamento ela é a prioritária. Então, se você tem duas formas de pagamento, uma parcelada e uma à vista, a vista sempre vai ser preferida pelo juiz. Mas você pode comprar parcelado? Pode. Você tem que dar 25% de entrada e parcelar o restante, o saldo devedor, em até 30 meses. E no extrajudicial, você pode pagar à vista ou, se o banco abrir a possibilidade de financiamento, você pode financiar. Só que você já tem que ter o crédito pré-aprovado antes de entrar no leilão, porque depois não vai dar tempo de aprovar. E o fundo de garantia, eu posso utilizar? Pode, só que você tem que ver se você é elegível. E os critérios é o mesmo de uma compra normal. Então você tem que conferir os critérios de elegibilidade para saber se você pode usar e olhar no edital se o banco abriu a possibilidade de utilização do fundo de garantia naquele lote em especial. Vamos falar agora um pouquinho dos mitos sobre os leilões de imóveis. A desocupação é um problema? Olha, a desocupação pode ser um problema, mas não é, como a maior parte das pessoas comenta, como se a desocupação ela impede a arrematação. Não. Se a desocupação for um problema, eu já consigo identificar isso antes de participar do leilão. Então, quando eu entro no leilão, tendo feito uma análise jurídica criteriosa, eu já sei que eu vou conseguir desocupar. Pode ser desocupação amigável ou judicial. Outra questão, se o imóvel está alugado, eu vou conseguir desocupar? Sim, mas depende. Pode ser que você tenha que respeitar o contrato de locação e desocupar só ao final da locação. Mas esta informação você também já vai saber antes de participar do leilão. E não é todo imóvel que está alocado que você não vai conseguir desocupar de imediato. Depende de como a penhora foi constituída naquele imóvel. Outra questão, locatário tem direito de preferência numa arrematação? Não. Locatário tem direito de preferência numa compra tradicional. Numa arrematação, que é uma venda forçada, ele não tem direito de preferência. Existe a possibilidade de eu não conseguir transferir o imóvel para o meu nome? Sim, existe esse risco, mas também esse risco já é mitigado ou eliminado na análise documental. Então, quando você faz uma análise criteriosa, você não vai correr esse risco, não vai ter esse problema. Dívidas, eu vou receber o imóvel e vou herdar dívidas? Pode ser que sim, pode ser que não, mas também antes de entrar no leilão, você já consegue identificar essas dívidas e você coloca esse valor na sua análise de viabilidade financeira para saber se, ainda que você receba essas dívidas, se o imóvel ainda vale a pena, se ele ainda será lucrativo. E aí você pode me perguntar, qual compra é mais segura? A tradicional numa imobiliária ou a de leilão? Eu considero a compra de leilão muito mais segura do que uma compra tradicional, desde que você tenha uma análise criteriosa da documentação e do edital do leilão. Por quê? Porque tudo que envolve aquele imóvel já está sendo discutido no processo. Já numa compra tradicional, você pode ter grandes surpresas e ruins surpresas, né? Mas vamos lá. Como que a gente avalia uma boa oportunidade de leilão? Então, primeiro é identificar o imóvel, comparar o valor do lance mínimo com imóveis similares, seja imóveis no mesmo prédio ou imóveis similares, quando a gente está falando de casa, de imóvel comercial. Analisar a liquidez, né, como eu já comentei, essa região é uma região de grande procura. Existem muitos imóveis à venda na região ou normalmente esses imóveis ficam à venda por pouco tempo. Então tudo isso ajuda você a analisar a liquidez. Outras variáveis que influenciam muito na liquidez é valor do IPTU e do condomínio em relação a imóveis similares, né? Então, é claro que se você tem um apartamento de 200, 300 metros quadrados, ele vai ter um condomínio muito maior do que um prédio que tenha apartamentos de 50, 60 metros quadrados. Então, dentro da mesma faixa de tamanho, de área, de padrão,
você tem que analisar o valor do condomínio. Se esse valor for muito alto em relação a imóveis similares, esse imóvel não vai ter tanta liquidez, né? Agora, quando você vai fazer a análise de um imóvel de leilão, você tem que considerar todos os custos envolvidos e não só o lance. Então, qual o valor máximo que você está disposto a dar no imóvel? Considerar 5% de comissão de leiloeiro, honorários advocatícios, né, de um especialista em leilão, de 6 meses a 1 ano de condomínio e IPTU, uma reforma básica como uma pintura, porque o imóvel ele tem que estar funcional e apresentável, porque quem vai comprar esse imóvel vai fazer uma grande reforma. Você também deve considerar um custo para desocupação, que pode ser tanto amigável, que você ajuda a pessoa numa mudança, ou se não for amigável, você vai ter que pagar o depositário e o caminhão para desocupação. Então deve ser considerado aí um valor para desocupação. Mas você também tem que considerar, quando você está fazendo a análise desse imóvel, os custos da venda desse imóvel para analisar a lucratividade. Então, primeira coisa, se você quer vender de uma maneira mais rápida para reinvestir o dinheiro, você tem que vender abaixo do valor de mercado. Se você estiver vendendo dentro do valor de mercado, vai demorar muito mais. Então aí você vai ter que considerar mais tempo de condomínio, mais tempo de IPTU e etc. A minha ideia é, comprei barato, vendo barato e reinvisto, né? Mas você também deve considerar a comissão de venda da imobiliária e o imposto, o ganho de capital, porque esses valores vão ter que ser pagos e isso vai ser retirado da sua margem de lucro bruto para transformar no seu lucro líquido. E aquela lucratividade que eu comentei no início do vídeo é uma lucratividade líquida, já considerando os custos de venda. Bom, você nunca deve olhar para o imóvel, como eu já comentei, com o seu gosto pessoal. Você tem que ter um olhar técnico de negócio. Você sempre deve buscar um especialista em leilões. Não basta ser advogado, não basta ser advogado da área civil. O ideal é que ele tenha vivência na área de leilões, porque é algo peculiar. Bom, ser uma pessoa de sucesso, o que é? 10% conhecimento, 10% habilidade e 80% atitude. Então, se esta área é uma área que você sempre teve interesse, mas não teve coragem ainda de buscar maiores informações, vá buscar maiores informações, tome atitude, comece a investir, que é um mercado extraordinário. E se você está gostando dos conteúdos que eu estou colocando aqui, e se você gosta do tema de superação, de autodesenvolvimento, não deixe de conferir o mini curso que eu tenho disponível aqui na descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo.